Antes da gente entrar no nosso assunto, eu queria lembrar sobre premissa. Eu peguei um texto aqui, porque como o silogismo é uma coisa muito extensa, só para a gente mais ou menos pegar um eixo para a nossa reflexão. Aqui está a declaração: embora habite na água, a baleia não é um peixe. Assumir que a baleia é um peixe para sustentar um silogismo lógico, uma conclusão lógica, incorre em uma falsa premissa, em uma falsa afirmação. Uma falsa premissa é uma proposição, uma afirmação incorreta, que dá forma à base de um silogismo lógico, de uma conclusão lógica. Uma vez que a premissa, preposição ou asserção não é correta, a conclusão traçada pode ser errada. Ou seja, eu faço uma afirmação, quem não tem conhecimento não discute comigo, não diz nada. Eu faço uma outra afirmação para embasar aquilo que eu disse e faço uma conclusão que, quando você compara o que eu disse primeiro e o que eu disse depois, não, esse caboclo é o cara. Esse é o cara. Mas você não tem conhecimento daquilo que ele afirmou lá atrás. Então você pratica um erro ensinado, achando, tendo certeza que está certo. Foi por isso que Jesus ensinou, falou a respeito de observar a palavra, de estudar a palavra. É por isso que a palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. É por isso que o Salmo diz: bem-aventurado aquele que medita de noite e de dia. O 119 diz que o jovem, como é que vai escapar da tentação, da tribulação, baseado na palavra. Então, se não tiver esse conhecimento, fica difícil de você fazer a conclusão. O silogismo, essa ideia, essa conclusão que eu faço, baseada em premissas falsas, é também conhecido como heurístico. É importante notar, entretanto, que a validade na técnica, não no senso comum de um argumento, é uma função de sua consistência interna e não do valor verdadeiro do que se afirma. Então, o que eu quero dizer com isso? Você faz uma afirmação, você faz outra afirmação e coloca uma conclusão e parece ser lógico. O Israel não está aí hoje, mas ele sempre brinca que até pouco tempo ele acreditava que Jesus tinha morrido de frio. Não é? E muitos crentes acreditam nisso. Não precisamente que ele morra de frio, tenha morrido de frio, mas em qualquer coisa que se diz, né? A vergonha da cruz porque ficou seminu, e tantas outras coisas que a gente pode mais ou menos criar. Aqui eu pus um exemplo. Uma afirmação: todos os peixes vivem na água, ok? Todo mundo concorda. A baleia é um peixe. Se você não tem um conhecimentozinho de biologia, você diz: é um peixe, está na água, nada. Né? Tem lá a nadadeira dela. Logo, a baleia vive na água, uma conclusão. Não, a conclusão é lógica, porque se todos os peixes vivem na água, a baleia é um peixe, ela tem que viver na água. Só que essa afirmação não é correta. Aí eu inverti: todos os peixes vivem na água, a baleia vive na água. Então ela é um peixe. Se eu pensar bem, eu vou dizer: mas e o caranguejo? E os siri? Eles não são peixes, mas eles vivem na água. Então são verdadeiras as formas do argumento e a conclusão, apesar de ter sido deduzida ou baseada em uma afirmação falsa. Outro exemplozinho aqui: se as ruas estão molhadas é porque choveu recentemente. Quando se sai da igreja, né, ou do trabalho, se vê lá o asfalto molhadinho, diz: ó, choveu. Aí, às vezes se passa só um pedaço, mas choveu só aqui. Às vezes acontece, nuvens isoladas. As ruas estão molhadas, portanto choveu recentemente. Não. Este argumento é logicamente válido, mas demonstravelmente errado, porque sua primeira premissa é falsa. Ou seja, alguém com uma mangueira poderia ter molhado as ruas e colocá-lo e assim por diante. Então, só para você ter uma ideia de que duas conclusões, duas afirmações podem me dar uma conclusão lógica, mas não verdadeira. Os filósofos fizeram isso com Cristo, né? Cristo não é divino, porque Cristo é homem.
Então Cristo não é divino, ele é homem, logo ele não pode ser o Filho de Deus, porque para ser Filho de Deus, ele teria que ser divino. Então eu gostaria que os irmãos raciocinassem a respeito disso que nós vamos dizer, desta forma. Eu coloquei algumas linhas para você fazer uma anotação, eu espero que você pergunte, né? E gostaria de movimentar bastante assim a nossa reunião de hoje.